Hoje eu vou falar sobre um grande filósofo e historiador do início do Império Romano, tá? Quem é? Sêneca, tá? Quem que não conhece Sêneca? Já ouviu falar? Grande filósofo, aquele que foi o preceptor de Nero. Bom, vocês vão ver a história dele. Mas antes de eu falar de Sêneca, eu vou falar por que eu falei que ele viveu no início do Império Romano. Porque Roma é dividida em 3 fases, tá? Quando os historiadores dividem a história em fases, em períodos, é para facilitar o entendimento. Assim como a nossa vida também é formada de fases. Infância, adolescência, idade adulta, né? Aí a gente já entende quando se fala de um adolescente, quando se fala de um adulto, quando se fala de uma criança. São fases da nossa vida. E a história também tem fases. Então, a primeira fase de Roma recebeu o nome de monarquia. Teve 7 reis, os 7 monarcas. E o primeiro, sabe quem foi? O fundador de Roma. E sabe quem foi? Rômulo. Lembra de Rômulo? Aquele irmão gêmeo de Remo, que foram jogados no rio Tibre, tá? E aí eles foram achados mamando nas tetas da loba. Então, por isso que o símbolo da fundação de Roma até hoje é uma loba e tendo 2 crianças mamando nas suas tetas. Então, esse período, como eu falei, vai de 753, com a fundação de Roma, por Rômulo, por isso que tem o nome de Roma, vai até 509 a.C., quando o último rei, o último monarca, o 7º monarca, é expulso, tá? E aí é fundada a República. O que é República? República vem de res pública. Res quer dizer coisa, tirando o S fica república. Coisa do povo, pública do povo. Então veio a fase da república, onde há a expansão territorial, onde o governante mais famoso foi Júlio César, onde teve aquele problema com a Cleópatra e Marco Antônio. Isso eu não vou contar agora, que eu já contei em outra aula. Então, primeira fase monarquia, 7 reis. Depois veio a república e depois veio o império. Após o assassinato de Júlio César, houve uma guerra civil, e aí foi fundado o Império no ano 27 a.C. E quem foi escolhido para ser o primeiro imperador? Otávio, que recebeu o título de Augusto. Então ele é conhecido como Otávio Augusto, foi o primeiro imperador, tá? O segundo foi Tibério, que viveu na época de Cristo, ele vai governar até o ano de 37, tá? Então, ele viveu na época do Cristo, da sua crucificação. Depois de Tibério vem Calígula, teve aquelas loucuras todas que todo mundo sabe. Depois veio Cláudio e depois veio Nero. O que me interessa nessa aula é Cláudio e Nero. Então, primeiro Otávio Augusto, segundo Tibério, terceiro Calígula, Cláudio e Nero. Então, Sêneca vai viver no governo de Cláudio, tá? É isso que me interessa, tá bom? Cláudio substituiu Calígula quando este foi assassinado em 41 depois de Cristo, tá? Bom, mas voltando a Sêneca, que é o tema da aula, o grande intelectual do Império Romano. Ele era rico, mas vivia modestamente. Dormia no chão duro e bebia apenas água. Ele foi adepto da filosofia estoica. Depois eu vou explicar que essa filosofia estoica, ou o estoicismo, cujo fundador foi Zenão, lá na Grécia, 3 séculos antes de Cristo. 3 ou 4 séculos antes de Cristo, tá? Bom, ele não foi o fundador do estoicismo, mas ele foi um seguidor dessa filosofia. Depois eu vou explicar o que era. O Sêneca, vocês viram, ele nasceu em 4 a.C., vai morrer em 65 depois de Cristo, então ele foi um contemporâneo de Jesus Cristo, tá? Só que não deixou relatos assim significativos a respeito. Mas há indícios que ele trocou muita correspondência com Paulo de Tarso, o Sêneca, que era um apóstolo romano, também conhecido por Saulo, tá? Esse Paulo de Tarso, todo mundo sabe, ele foi condenado à morte por Nero, tá? Em meio à perseguição que fazia os cristãos, tá? Bom, mas antes de eu continuar falando de Sêneca e do imperador Cláudio, que eu falei, que substituiu
Calígula, quando ele foi assassinado em 41 depois de Cristo, eu vou dar uma rápida explicação sobre o estoicismo ou filosofia estoica, tá? Bom, filosofia foi fundada, como eu falei, na Grécia por Zenão, século 3 a.C. O que eles prezam, essa filosofia estoica? O que ele preza? A mente calma e racional. Depois eu vou falar de novo algumas frases que eles falavam, mas para continuar a aula eu tenho que falar duas muito importantes. Olha algumas frases que definem a filosofia estoica. O homem comum é exigente com os outros. O homem comum é exigente com os outros. O sábio é exigente consigo mesmo. Para pensar. Outra frase dessa filosofia estoica. Os obstáculos são um caminho que nos faz crescer. E uma terceira, a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Também para pensar. Mas voltando para Sêneca lá no período do imperador Cláudio, tá? Bom, quando governava Cláudio, ele era casado, esse Cláudio, esse imperador, com uma tal de Valéria Messalina. Vou falar muito sobre ela. E essa Valéria Messalina acusou Sêneca de ter tido, ou de estar tendo, uma ligação amorosa com Júlia, sobrinha do imperador. Então ela foi fazer essa fofoca para o marido, Cláudio, que ele estava tendo uma relação amorosa com a sua sobrinha Júlia. Como consequência, Sêneca foi exilado de Roma. Viveu muitos anos na Córcega, aquela ilha que fica ao norte da Sardenha, tá? Bom, no exílio ele passou por muitas dificuldades materiais, tá? Mas vou dar uma parte. Quem era essa bendita Messalina, que até hoje virou uma metáfora? Vou explicar por quê. Messalina, essa Valéria Messalina, foi a terceira esposa de Cláudio. O imperador tinha 48 anos e ela tinha 21. Essa Messalina entrou para a história com uma reputação terrível, insaciável sexualmente, que cometeu muitos e muitos adultérios. Cláudio não sabia. Depois de muitos adultérios, de muitas traições, ele soube, no ano de 48, finalmente, que ela o traía. Então, o que ele fez? Ele já era imperador há 7 anos, tá? Então, o que ele fez? Lógico, ela o traiu o imperador, então ela foi condenada à morte. Naquela época, os condenados à morte, eles tinham que se auto-apunhalar, eles que tinham que tomar veneno, lembram do Sócrates? Ele que teve que tomar o veneno. Então, ela tinha que se auto-apunhalar, só que ela não foi capaz. Então, segundo a história, a Messalina foi morta por um oficial, tá? Ela morreu no ano de 48, tá? E no ano de 48 depois de Cristo. E um ano depois, o Sêneca voltou para Roma, tá? Bom, Messalina hoje, né, virou uma metáfora. O que é uma Messalina? É uma mulher promíscua, insaciável. Se a gente falar assim, aquela mulher é Messalina, já sabe o que é insaciável, promíscua, tá? Bom, voltando a Sêneca. Então, depois de um ano que ela morreu, foi condenada à morte porque traiu o imperador Cláudio, seu marido, Sêneca volta em 49 depois de Cristo, tá? E é escolhido pela sua cultura, pela sua capacidade, por tudo que ele era famoso, ele foi escolhido para ser preceptor de Nero, o professor de Nero, tá? Que era sobrinho de Cláudio, tá? Sêneca, enquanto foi preceptor de Nero, sempre procurou orientá-lo para que fizesse uma política justa, para que fizesse uma política humanitária. Nesse período, tá, acredita-se que sua índole, a índole de Nero, foi freada.
pelos ensinamentos de Sêneca, mas com o tempo predominou em Nero, todo mundo sabe, a loucura e a tirania. Fez muitas execuções, inclusive sua mãe, além de ter sido implacável como perseguidor dos cristãos, tá? Agora, tudo isso, essa loucura, essa tirania, é a opinião de alguns escritores, principalmente Tácito, que fala tudo isso, tá? Que ele foi implacável, que ele era louco, que ele era tirano. Mas há outras fontes que dizem que ele tinha grande popularidade em Roma e fazia muitos serviços, praticou muitos serviços em relação aos pobres. Então tem as duas versões, até naquela época havia as duas versões. Bom, Nero, como eu falei, vai substituir Cláudio como imperador de Roma. Ele começa a governar aos 17 anos, tá? Após a morte de seu tio Cláudio, marido de Messalina, tá? Isso, ele vai governar de 37 até 68 depois de Cristo. Em 64, há um grande incêndio em Roma. Eu vou explicar esse incêndio. Quem é que nunca ouviu falar no incêndio de Roma, que foi creditado aos cristãos, dizendo que foram os cristãos que botaram fogo em Roma? Esse incêndio de Roma, durou 5 dias. E segundo Tácito, esse historiador, né, foi destruído assim, 14 distritos foram completamente destruídos, e dos 14, os 7 ficaram muito danificados, então Roma ficou muito mal, tá? Mas não está claro, nenhum historiador fala se foi acidente ou premeditado, porque até hoje não está claro se foi um acidente ou premeditado, porque havia muitos acidentes de incêndios, já falei isso para vocês. As casas eram muito juntas, então os incêndios naquela época eram muito comuns, mas ninguém sabe se foi premeditado ou um acidente. Mas, segundo outro historiador chamado Seutônio, ele diz o seguinte, Seutônio, esse historiador: enquanto Roma ardia, Nero cantava um poema épico relacionado com a guerra de Troia. Tocava e cantava esse poema épico. Mas Tácito não concorda com Seutônio. Ele diz que Nero, inclusive, quando começou o incêndio, não estava em Roma, e quando soube desse incêndio, voltou rapidamente para se encarregar do desastre. E esse Tácito diz que ele utilizou do próprio tesouro para ajudar materialmente os prejuízos. Chegou até a abrir as portas do palácio para acolher os que ficaram sem lar, tá? E abriu um fundo para alimentar os sobreviventes. Então são duas correntes, né? Mas, para reconstruir a cidade, ele teve que aumentar os impostos. A cidade ficou destruída. Então, houve um complô contra ele. Ele foi acusado de ter sido ele o causador do imposto do incêndio de Roma. Por isso que ele estava aumentando os impostos de propósito, porque ele colocou sendo o incêndio em Roma. Então houve aquela fama que foi ele que pôs o fogo em Roma, porque precisavam de um bode expiatório, e além do mais ele aumentou os impostos, então o povo estava revoltado. Nero, né, o que ele fez? Para afastar a sua culpa, acusou os cristãos e ordenou que muitos cristãos fossem jogados aos cães, outros queimados vivos e outros crucificados. Então, por isso que Nero acusou os cristãos para livrar a sua culpa. Bom, no ano 65, um ano após o incêndio, Sêneca, filósofo, o ex-preceptor de Nero, foi acusado de ter participado de uma conspiração para assassinar Nero. Então, a sentença, morte. Ele tinha que cortar os seus pulsos. Ele e a mulher dele. Ele era casado. Só que na hora de cortar, foram obrigados a cortar os pulsos, mas o Nero, na hora H, salvou a mulher. Mandou os médicos tratarem-na e somente o Sêneca morreu com os pulsos cortados, tá? Então,
o Nero morreu, e agora, como o Nero morreu? Quer dizer, o Sêneca já tinha morrido, agora vamos ver o Nero. Como é que ele morreu? Em 68, 3 anos após a morte de Sêneca, Sêneca morreu em 65 depois de Cristo, e o Nero 68, 3 anos depois. Ele foi considerado inimigo de Roma. Então ele também foi obrigado a se suicidar, com a ajuda de seu secretário, que o apunhalou quando um soldado romano se aproximava, tá? Segundo um historiador, suas últimas palavras foram: que grande artista o mundo vai perder. Isso está em todos os livros de história, mas ninguém tem certeza se foi isso ou não. Como eu falo do Júlio César, até tu, Brutus, filho meu, ninguém estava lá para ouvir e para anotar o que ele falou. Mas a história também diz que Nero falou: que grande artista o mundo vai perder. Bom, quem sucedeu Nero foi Galba, que vai governar apenas um ano, de 68 a 69, quando foi assassinado. Mas não vou falar de todos os imperadores, tá? Só vou falar mais uma coisa de Nero. Ele morreu em 68 depois de Cristo. Um ano antes, em 67, houve os Jogos Olímpicos, tá? E segundo os historiadores, isso é geral, a opinião geral, que ele competiu, Nero competiu com um carro e com 10 cavalos. Quase morreu ao sofrer uma queda. Então aqueles carros que tinham cavalos, né? Também participou dos Jogos Olímpicos no ano 67 como ator e cantante. Não foi dos melhores, mas ganhou todas as coroas. Essas coroas que ele ganhou nos Jogos Olímpicos, Nero trouxe-as para Roma e as expôs num desfile. Todos são unânimes em dizer o seguinte: as vitórias de Nero foram atribuídas por ele ser um imperador e por subornar os juízes, tá? Já naquela época também tinha isso. Mas, voltando a Sêneca e sua filosofia, nunca esqueçam, Sêneca, o grande filósofo, nasceu em 4 a.C., vai morrer em 65 depois de Cristo, tá? Bom, para Sêneca, filósofo, o destino é uma realidade, mas cabe ao homem aceitá-lo ou rejeitá-lo. O destino aparece, mas cabe a ele aceitá-lo ou rejeitá-lo. Sêneca influenciou profundamente o pensamento de João Calvino. Lembram dele? Calvinismo? Tal. Assim como Martim Lutero, ele queria reformar a Igreja Católica. Só que havia uma diferença grande entre Martim Lutero, o alemão, e Calvino, né? Bom, o francês. Lutero queria apenas reformar a igreja. Continuava com a Bíblia, tudo certinho, só queria reformar a igreja, fazer um saneamento na igreja. Já Calvino não. Calvino achava que a igreja estava degenerada e não achava que devia ser reformada coisa nenhuma, mas propunha organizar uma nova igreja. Calvino, olha, por que eu chamei Calvino? Ele influenciou, o Sêneca, eu já falei, influenciou o pensamento de João Calvino. João Calvino, né? Seu primeiro livro, o primeiro livro que Calvino escreve, ele faz uns comentários ao livro de Sêneca, chamado De Clemência. Eu vou falar sobre esse livro, De Clemência, escrito por Sêneca entre 55 e 56 depois de Cristo, tá? O que ele falava de clemência? Todo mundo sabe o que é clemência. Clemência, a moderação do espírito humano quando castiga. O que é clemência? Seria a brandura do superior em face ao inferior, na hora da aplicação da pena. Isso é a clemência, é ter clemência, né? Moderar aquele espírito de castigo, moderar. Então ele escreveu esse livro. Então, nesse livro, Sêneca fala o seguinte: há uma diferença entre um tirano e um bom rei. Nesse livro, ele também traça a imagem de um rei como um representante dos deuses. Ele tinha que ser um representante dos deuses, o rei. E ele fala também, Sêneca, o poder absoluto deve ser legitimado e justificado pela prática da clemência.
Então, o Calvino, ele se inspirou nessa obra de Sêneca. Mas, para terminar a filosofia de Sêneca, só voltando antes para terminar a aula, mas antes eu vou falar para vocês que uma das próximas aulas vai ser sobre Calvino, João Calvino, tá? Que é muito interessante, vocês vão gostar, tá? Todo mundo já conhece, estudou na escola, mas tem alguns detalhes que vocês vão gostar. Bom, para terminar a aula sobre a filosofia de Sêneca, sobre esse grande filósofo, ele fala, seguidor do estoicismo. Bom, segundo Aurélio, nosso dicionário, o que é estoico? Impassível na dor e na adversidade. Olha como é que está no Aurélio. Estoico, impassível na dor e na adversidade. E segundo essa filosofia, segundo Sêneca, a pessoa tem que buscar a sua felicidade. Por isso que ele diz: quando o destino vem, você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Tem que haver uma preparação para a morte. E ele fala também que deve haver uma conjugação na qualidade de vida nesse tão pouco espaço de tempo de vida. Então, como a pessoa tem que saber conjugar uma qualidade de vida, quer dizer, realizar uma qualidade de vida no tempo escasso que ele tem. A vida é curta, então ele tem que achar uma qualidade de vida. Ele também fala o seguinte: manter sempre a mente calma e racional, independente do que aconteça. E eu vou terminar com uma das frases dele, que eu já falei, que também acho muito importante. Pobre não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por demais. Vou ficar por aqui, espero que vocês gostem.